Está no ar mais um episódio de Copacabana Talks e hoje a gente vai falar sobre o estado do Rio de Janeiro, entender como esse estado que tem a cidade maravilhosa, é o segundo maior estado aí da federação, consegue patinar tanto ao longo dos anos quanto a questão finanças e gestão pública. Léo, eu estou muito feliz hoje que eu estou com uma das minhas referências no mundo da política do Rio de Janeiro. Queria fazer esse disclaimer antes, assim. Já tive envolvimento com juventude partidária no momento que a gente estava no mesmo partido e tive muitas trocas boas com esse convidado, que é um GOAT da política carioca. Ele já atuou ali em diversos autarquias e repartições, enfim, cargos públicos diferentes. Já foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Até isso, né? Exatamente, e a gente vai descobrir muito, vai entender muito como é que foi esse processo. E deputado Luiz Paulo, está com quantos mandatos agora de deputado? Eu estou no 6º mandato, são quase 24 anos. 24 anos de deputado na LERJ, né? Você acha que nunca foi para federal. Então, deputado Luiz Paulo, queria muito agradecer a sua presença. Muito obrigado mesmo você ter vindo ao programa. E, deputado, acho que eu queria primeiro, já você se apresentar, mas já fazer uma pergunta. O Rio de Janeiro não é um estado deficitário do ponto de vista de arrecadamento. Eu acredito que a gente tem uma boa receita versus outros estados. Por que o Rio ele sempre teve caótico com as contas públicas, administração, aquele negócio do plano de recuperação que você vai explicar para a gente como é que funciona isso? Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. Bom, primeiro a gente tem que voltar no tempo, fazer uma linha do tempo. Eu nasci aqui no antigo Distrito Federal. Eu nasci em 1945. Éramos a capital da República. E eu estou começando aí para chegar aos tempos atuais. Ora, nós éramos o Distrito Federal, o centro do poder. Né? Então, todos os recursos da União estavam para o Brasil todo, mas o centro decisório era aqui. O Senado era aqui, no Palácio Monra, a Câmara era aqui, no Palácio Tiradentes. Perfeito. Aí, pertinho da gente, tem o Palácio do Catete, onde teve o suicídio de Getúlio Vargas. Nesse tempo, a cidade se desenvolveu muito bem. Né? Você vê aí, Avenida Presidente Vargas, Rio Branco, né? A cidade cresceu da Praça 15 e foi se expandindo em direção ao Campo Santana, depois em direção à Quinta da Boa Vista, aí veio depois aqui para Botafogo e foi se expandindo, e a cidade crescendo muito, devido inclusive à mobilidade. Né? A gente tinha um serviço de bonde. Estou voltando ao passado, né? Então, nessa época, nós não tínhamos problema de recursos. Mas chegou um determinado momento que o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira resolveu mudar a capital para Brasília, né? Por decisão do Congresso Nacional. E tinha uma alegação que Brasília era muito mais centralizada, seria mais fácil a gestão do Brasil como um todo, né? E se implantar uma nova cidade no coração do Brasil. Perfeito. Fez um plano de governo, 5 anos em 5, e houve essa transferência. Foi a primeira pancada. Entendi. Porque mudou a capital, saíram os funcionários públicos federais, saiu a circulação de mercadoria, a gente recebeu essa pancada. Perfeito. E o Distrito Federal foi transformado em Estado da Guanabara, que vocês não eram nascidos ainda. E é impressionante como parece que é uma coisa muito distante, né? É verdade. Gente, mas não é tanto assim. Não é tão distante da história do Rio de Janeiro. Da história. Eu, quando entrei para o Estado, foi em janeiro de 1965, para o Departamento de Estradas e Rodagem. Ainda entrei como técnico de estradas recém-formado, no governo de Carlos Frederico Werneck de Lacerda, que à época era um grande estadista, né? Dividia o discurso com o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era da
União Democrática Nacional, a UDN. E a Guanabara continuou indo bem. Por quê? Porque esse Distrito Federal estava a maioria da nossa população aqui, tanto da cidade quanto do antigo estado do Rio de Janeiro, que chamava naquela época Estado do Rio de Janeiro. E o ICMS que a gente arrecadava ficava todo aqui. Né? Perfeito. Porque nós éramos o grande produtor. O ICM é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e deriva dos produtos que são comercializados. Então, a Guanabara foi bem, né? Mas só durou praticamente uma década. Porque em 1964 teve o golpe militar, que acabou com a democracia e implantou a ditadura no Brasil. E esse golpe militar verificou que, ao longo dos anos, a Guanabara era um núcleo de resistência política ao projeto centralizado deles. E eu vivi isso muito intensamente, porque em 1966 já estava eu na Faculdade de Engenharia, na luta política contra a ditadura, para reimplantar a democracia no Brasil. Então, vivi isso durante muitos anos com grande intensidade. Estive em todas as manifestações de protestos, inclusive em 1968, que é o ano que houve... Então, você sempre fez política, desde novo? Sim, do famoso movimento estudantil, passeata dos 100 mil, Sim. E uma repressão também brutal. Mas o fato é que, em 1974, o Congresso Nacional aprovou uma lei complementar para que se fizesse a fusão da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro. Porque a Guanabara era mais trabalhista, mais petebista, resistia à ditadura. E o antigo estado do Rio era mais conservador. Então, e naquela época tinha Arena e PMDB, que nós chamávamos partido do Sim e o partido do Sim Senhor, né? em relação ao general de plantão da presidência da República. Mas eles imaginavam que, com isso, eles iam ter a maioria nas votações que tivesse, nas eleições. Né? Tanto é que, com isso, eles fizeram a fusão, em 15 de março de 1975. Você veja, num curto espaço de tempo, a gente saiu de Distrito Federal, foi Estado do Guanabara, e em 75 virou o novo Estado do Rio de Janeiro. Virando o novo Estado do Rio de Janeiro, não teve eleição, assumiu o governo nomeado o almirante Faria Lima, para conduzir o Estado durante 4 anos, de 75 a 79. Este governo, o Estado ainda foi relativamente bem. Por quê? Porque a União tinha desejo que isso desse certo e injetou recursos. Mas ocorre que o tiro saiu pela culatra. Ah, é? Porque na primeira eleição, para valer, quem ganhou a eleição foi Leonel de Moura Brizola. Ah, verdade. 82, né? Tomou posse lá. E, em seguida, disputou a eleição contra a Arena. O Brizola veio pelo PDT. Sim. Naquela época houve essa abertura e as forças contrárias foram vencedoras das eleições. Tá? Mas, evidentemente, você pega a capital. Aquele ICMS, que a grande produtora era a capital e ficava todo aqui, ela passou a ficar só com 75%. Desculpe, 75%. Não, 75% ficou com o Estado. Ficou com a União. Com o Estado. Né? E a capital. E 25% foi dividido entre todos os municípios produtores, né? Na proporção de quem produzisse mais ICMS levava a maior parte. Claro que quem continuou levando a maior parte foi a capital. Sim.
mas a maior parte dos 25%. Anteriormente ela tinha 100%. Sim. A população baixou. Então, vejam só, então isso foi um processo de perda de poder, de perda de recursos, de perda de tudo, que levou o Estado. Isso é um dos aspectos. Eu sou um daqueles que analiso que a fusão foi ruim para o nosso Estado. Tem outros que analisam positivamente, considerando outras questões. Mas eu não tenho dúvida. Quando foi feita a fusão, em 1975, eu já era engenheiro do DR da Guanabara. E eu optei para ir para o novo estado. Porque eu era engenheiro rodoviário, de fazer estradas. Ah, que legal. E quando fez a fusão, nós viramos 64 municípios. Hoje somos 92. Então, conheci esses municípios todos acompanhando as obras de rodoviárias. E, claramente, do ponto de vista político, eleitoral, o interior é muito mais conservador do que a capital. Sem dúvida. Então, isso já é um parâmetro das eleições. E, é claro, a partir daí, de 79, começa a vir uns problemas. No governo do Brizola, ele começa a ter problema. Por quê? Porque a União estava na mão de um partido ainda de direita, dito de direita à época, não transferia os dinheiros, os recursos que o Rio de Janeiro pedia. Depois o Brizola sai, entra o Moreira Franco, que em tese tinha esse alinhamento com o governo federal. Ele começa, por exemplo, a obra do metrô, que à época todo mundo chamava, porque a obra parou, do buraco do Moreira. E por quê? Porque ele recomendou, lá quando teve a votação presidencial para ter 4 anos de mandato ou 5, que se queria lá, o governo central queria os 5 anos. Era o Sarney, ele votou para 4. E a bancada assim o fez. E aí ele já começou a ser discriminado. Não houve as transferências, a obra do metrô parou, etc. Então, você tem uma decadência, eu fui até lá para você tem uma decadência em função do processo histórico, mas aí também começa um processo de má gestão e corrupção. O processo de corrupção ele aumentou ao longo da história? Sem dúvida nenhuma. Tá. Mas também, diga-se de passagem, passou a ter tudo muito mais transparência. Tá. Né? Nesse período anterior, as irregularidades eram muito mais abafadas. Você não tinha notícia em tempo real, você não tinha uma polícia federal que fosse independente do dono do governo. Né? Então, tudo era muito mais oculto. Perfeito. Então, mas de qualquer jeito, você aumentou esse processo de corrupção. Inicialmente com um apelido de dinheiro para campanha. Né? Vide Lava Jato que aconteceu. Né? Apesar de tudo da Lava Jato ter sido anulado, 90% dos fatos eram verdadeiros. Né? E um parêntese no mundo da política é: esse aqui rouba, mas é para campanha. Ele não rouba para botar dinheiro no bolso, ele não é o foco dele não é esse. Esse aqui... Que também é coisa antiga, né? Sim. Se dizia do antigo governador Adhemar de Barros, não sei se vocês ouviram falar dele, lá de São Paulo, né? Tinha um simples rouba, mas faz. Sim. O que é inadmissível, porque ninguém é para roubar nada. É da nossa época, eu falava muito do Mário Covas, né? Que ele tomou essa alcunha para ele. O rouba, mas faz? Não foi? Não. O Mário Covas é o contrário. O lema do Mário Covas era
que você tinha que ter comportamento ético, solidário, que é possível fazer política com decência. O Mário Covas foi o oposto disso. Entendi. Ele pode ter usado isso, né, como para demonstrar que estava sendo o caminho errado. Perfeito. E entre o Adhemar de Barros e o Mário Covas, antes, tem um episódio de Jânio Quadros, que foi governador de São Paulo e falava por Mesóclise, né? Filo porque quilo, bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. Essas são frases dele. Belo uso da mesóclise, eu gosto. Mas o Jânio Quadros disputou a eleição, o lema eleitoral dele era uma vassourinha. Sim, né? Ele ganhou a eleição do Marechal Lott, que era do PTB, que também era um homem íntegro. Sim. Né? Só que tem que o Jânio Quadros era um delirante. Ele achou que, renunciando, ele voltaria ao cargo de presidente com plenos poderes. Sim. Esqueceu de combinar com os outros. Renunciou e não voltou. Sim, Quem assumiu foi o seu vice, depois de muita negociação, que foi o Jango Goulart, que foi objeto do golpe de 64. Né? A gente está só voltando a isso só para... Perfeito. Cara, Não, eu tô adorando esse bate-papo aqui. Para Do tempo, teria mais tempo para poder falar 3 horas. esclarecer. Bom, mas aí com a má gestão e a corrupção, o Estado começou a vir ladeira abaixo, salvo-se algumas exceções. Não vou aqui nominar, Sim, mas diversos governadores presos, escândalos em cima de escândalos, que continuam até os tempos atuais. Bom, aí tem uma outra questão. O Estado do Rio de Janeiro, já que nós vamos começar no dia 11, a Copa do Mundo, período aqui curto, nós abrigamos uma Copa do Mundo, né? Da tristeza dos 7-1 com a Alemanha. Isso você lembra. Claro, né? Nós já abrigamos Jogos Pan-Americanos, abrigamos os Jogos Olímpicos, né? Tudo isso simultaneamente. O Rio de Janeiro se endividou, tomando empréstimo para reformar estádio, fazer novos estádios, enfim, bancar isso tudo. Só que tem que esses eventos foram no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo não só no Rio, foi no Brasil inteiro, mas são eventos do Brasil. Quem tomou o empréstimo foi o Rio. A União não fez a parceria de ficar com metade. O Rio assumiu o risco, né? Pô, inclusive aquele velódromo, né, que dizia que gastava uma grana de manutenção, luz, né? Pegou fogo, né, recentemente. E outras questões, Nem usava. como a privatização do Banerj, que a gente teve, o Banco Central fechou e a dívida também passou para o Estado. Então, houve uma renegociação da dívida em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o governo federal aprovou uma lei complementar, dizendo que os estados podiam renegociar a dívida com a União. E os estados estavam degolados, quiseram renegociar, mas iam pagá-las em 30 anos, corrigindo monetariamente pelo IGDPI, que era um índice de correção, mais 6% de juros ao ano. Tá. Aí eu queria dar uma noção de economia. Por favor. Se você toma um empréstimo, a tua empresa tem que crescer mais do que o juro. Sim, concordo. Se não crescer mais do juro, você vai quebrar. Tá perdendo dinheiro, isso aí. Bom, quando é que o Estado do Rio, pegar o nosso Estado, quando é que o Estado do Rio de Janeiro, o seu PIB é Produto Interno Bruto, Sim. cresceu mais de 6% ao ano? Não cresceu. De 97 para cá. Aí houve muito jogo, e a nossa dívida continuou a crescer. Chegou 1º de janeiro de 13, o prefeito de São Paulo, que era o Haddad, fez um movimento nacional para tirar São Paulo do buraco, capital, no sentido de reduzir esse juro. E conseguiu reduzir só parcialmente. Saiu do IGPDI mais 6
para o IPCA, que é o corretor monetário até hoje, mais 4% ao ano. Então, menor. Aí você pega a série histórica, de 13 para cá, que passa pela pandemia, a média de crescimento do nosso PIB foi 0,5% do PIB do Estado. Porra, com juro de 4%. Conclusão, hoje, a nossa dívida com a União chega na bagatela de 230 bilhões de reais. Estou falando bilhões. Dá praticamente 2 orçamentos anuais do Estado. Anuais. O orçamento está na pensar numa empresa que é de 115, 120. O comprometimento da receita, de dívida sobre a receita é 200%, né? Bom, essa é a situação. O orçamento de 2026 foi aprovado na Assembleia. Posso voltar antes de você entrar na página do orçamento de 2026? Esse crescimento de 0,5% do nosso PIB do Estado, primeiro... Médio. A gente cresce aonde? Qual que é a indústria do Rio? É no petróleo mesmo? Essa variação de PIB do Rio de Janeiro se dá em quê? Bom, primeiro que o Rio de Janeiro se desindustrializou. Isso é um ponto, né? Ele passou a ser um estado não produtor e grandemente consumidor. E passou a ser muito dependente... Por que ele se desindustrializou? Desindustrializou pelo seguinte: passou a ter no Brasil o que a gente chama de guerra fiscal. Tá. Quem desse mais incentivo fiscal levava a indústria para a sua base. A gente entrou nessa competição, né? Hoje, engenheiro de hoje, a gente tem de gasto tributário e incentivo fiscal algo como 22 bilhões de reais por ano. E não somos campeões nem de geração de emprego, nem de renda. Mas a gente perdeu essa corrida para as outras unidades federativas, apesar de a gente ter dado, né? O eixo do sul-fluminense, né? No meu entendimento, lá tinha a Siderúrgica Nacional, como tem até hoje, se tornou um polo metalmecânico automotivo, né? Pela indústria automobilística. Esse eixo funcionou. A indústria da moda lá em Friburgo, na Serrana, também deu certo. Algumas áreas deram certo, mas não o suficiente para dar ao Estado do Rio de Janeiro esse poder competitivo. E nós nos tornamos extremamente dependentes da produção petrolífera, né? Que também gera implantação de indústrias. Mas nem todas as indústrias que fornecem para a indústria petrolífera estão aqui. Entendi. Pode estar em Minas, pode estar em qualquer lugar. Ou seja, o Rio de Janeiro ele produz muita riqueza, mas o imposto é recolhido em outros lugares, né? Em grande parte. Porque, veja só, no plano de meta de Juscelino Kubitschek, coube a São Paulo a indústria automotiva. Tá. E coube ao Rio de Janeiro a indústria naval. Isso foi planejado, então. Foi planejado isso. Não sabia. Só que tem que a indústria naval, com o tempo, mingou. As grandes plataformas, as grandes embarcações que a Petrobras compra, são feitas em Singapura, por exemplo. Então, houve essa retração industrial. Então, nossa fonte de serviço maior ficou sendo serviços, passamos a ser um Estado consumidor, e é claro que ainda é uma parcela dessa da indústria, mas muito mais a indústria petrolífera, apesar de ter também automobilística, ter moda, ter algumas pequenas outras produções industriais. E houve um processo também de desindustrialização do Brasil como um todo. São Paulo perdeu muito poder. Santa Catarina, ao contrário, cresceu muito, porque a economia também ficou globalizada. Posso entrar nesse ponto? Pois não. Perdão. É porque à vontade. é um assunto que me interessa bastante. Tem que lembrar do que ele ia falar de 2026. Ele vai voltar, que é o principal, mas eu fiz ano passado, não foi ano passado, eu fiz essas imersões de mercado de trabalho que você vai para São Paulo, do G4
corporação, que é daqueles Thales Gomes que fez o Easy Taxi. Você vai lá, bando de empresário, todo mundo faz aquela reunião no final de semana e tudo mais. Os palestrantes, os professores, em quem estava dando a instrução, e era um negócio, é caro pra caramba, é mais de 5 dígitos, para ficar um final de semana lá, todos eram donos de startups, que já tinham tido êxito, enfim, já estavam startups muito bem sucedidas, eram multimilionários, e todos os caras eram do Sul. Todos eram empresários do Sul. Santa Catarina, Curitiba também, Paraná, né, também tem uma galera. E aí eu vou fazer meu ponto. O prefeito, eu estou falando de cidade, eu não sei de estado também, se coloca o Rio de Janeiro como capital da inovação, a gente é o polo de inovação, tecnologia e tudo mais, mas eu entendo que lá deve ter mais incentivos fiscais para desenvolver, tem um cenário melhor para desenvolver essas empresas de startup que aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, mas também se você não corre atrás de prejuízo, você não supera. Não, sim. Eu posso aqui dar um pulo pelo seguinte. Apesar do meu tempo de vida, eu sou esperançoso do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Tá. Se eu fizer um corte agora, o Estado em 2026 tem um déficit orçamentário de 19 bilhões de reais. O que é um déficit orçamentário? A despesa é maior do que a receita. Por via de consequência, é um buraco imenso. E grande parte desse buraco é para pagar o serviço da dívida. Nesses 19, 12 seria para pagar o serviço da dívida. 12? 12 bi. Eu não falei que a dívida estava em 231? Uhum. Bom, então a dívida passou a ser o ponto-chave dessa questão. Agora entendi. Se você lê os jornais fazem crítica ao Rio. Entrou no primeiro regime de recuperação fiscal, não resolveu. Entrou no segundo, não resolveu. Ora, os regimes de recuperação fiscal apertaram o cinto em cima dos funcionários públicos. E o Estado não foi moratória, suspendeu o pagamento da dívida. O que é suspender? Naquele período de 3 anos, que renovou por mais, não pagou a dívida plenamente. Mas o que você não pagou virou o principal da dívida. Corrigiu monetariamente com juro de 4, a dívida foi para o céu. Triplicou. Então você não vai resolver com regime de recuperação fiscal. Entendi. Então isso foi uma luta interna nossa muito grande. Fizemos lá uma CPI sobre o serviço da dívida para mostrar que essa dívida com esse juro já estava até paga e que a única forma de sair disso era termos juro zero. Faz sentido. Se você trava... Ou não pagar mais ou juro zero. E nasceu lá no Congresso Nacional, no Senado, foi um projeto do senador Rodrigo Pacheco, que era o presidente da casa à época, e ainda é senador, relator no Senado foi o senador Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado, um projeto de lei que mexesse nessa questão. Claro que o Rio de Janeiro trabalhou intensamente para isso. Né? E esse projeto nasceu, chama-se Plano de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União. Popular Propague. Que todos nós queremos, e o próprio governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, há 2 dias atrás, deu uma entrevista dizendo que ia buscar aderir ao Propague até dia 30 deste mês. 30 de junho. 30 de junho. E, evidentemente, é tudo que nós queremos. Por quê? Porque essa dívida passa a ser renegociada por 30 anos. Então, se eu dividir, só para facilitar a conta, vou botar aqui a dívida 210 bi, dividido por 30 dá 7 bi por ano. E a forma de você pagar as primeiras parcelas é como se fosse uma escadinha de 20% que você teria que pagar. Se eu divido 21 bi, 210 bi por 30, dá 7 bi por ano que eu teria que pagar. Tá. Mas na escadinha de 20, esse ano eu teria que pagar 1 bilhão e 400. Que coisa linda. Eu vou diminuir o tamanho do buraco. É claro que o saldo vai para o principal.
Mas no Propag, o que você está buscando, se você conseguir pagar 20% da dívida, teu juro cai para zero. Perfeito. Então, isso para mim é uma luz no fundo do túnel. Faz sentido. Para que a gente ganhe fôlego e consiga chegar até 31/12/2031. Porque em 31 de dezembro de 32, desculpa, Tá. que em 1º de janeiro de 2033 entra em vigor, na sua plenitude, a reforma tributária. E a reforma tributária, ela acaba com o ICMS. O ICMS se funde com ISS, Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal. Os somatórios dos dois vira IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dos quais 75% fica para o Estado e 25% vai ser distribuído entre os municípios conforme a participação deles no total desse valor. E esse imposto passa a ser um imposto único, com uma alíquota única. E o imposto hoje é cobrado... Para todos os estados? Todos os estados. A reforma tributária nacional. Único, não... É uma mudança fundamental. E, além do mais, hoje o ICMS é tributado na origem. Por isso que tem a guerra fiscal. Eu quero colocar uma empresa de produção desse copo aqui lindo. Aí eu chego no estado, o estado diz assim, a alíquota geral aqui é 18%, mas se eu botar a indústria aqui, eu vou te dar 6% de ICMS. Aí o outro estado diz assim, eu dou 2%. Para onde você vai? Por que o Rio é 22, né? 20 Não, hoje é 20. Hoje é 20, né? Mas não é 20 mais 2? Não tinha um 2? Não, isso é do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Ah, é um fundo de combate à pobreza, tá. Mas que vai acabar. Ah, vai acabar. Acaba com a reforma tributária. Você pode ter, mas dentro do mesmo imposto, não como sobre a alíquota. Então, por que de onde se tira esse valor de 20 do ICMS? Do Rio não, versus outros estados? Olha só. Em geral, cada estado pode definir a sua alíquota base. Mas, na média, essa alíquota base é 18 em todas as unidades federativas. Sem ter incentivo fiscal. Se tiver incentivo fiscal, é jogar para baixo. Entendi. Né? Aqui a nossa alíquota base, exatamente depois dessa quebradeira, teve que ser aumentada para 20% de alíquota base. Mas o que não mexe no incentivo fiscal. Mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, você tributando na origem, você tem incentivo. Com o IBS, a tributação vai ser no destino. Ora, então a regra das indústrias vai ser a logística. E não o local. Ela vai querer ficar mais perto do consumo. E aí que é a nossa lógica qualitativa. Nós somos o segundo maior estado consumidor do Brasil. Então, aí tem a nossa esperança de vir mais indústria para cá, ou se não estiver aqui, bem nas proximidades, porque, querendo ou não, o Sudeste é o maior mercado consumidor do Brasil. Né? E São Paulo e Rio são os dois maiores mercados. A gente deixa de gastar 22 bilhões por ano de incentivo fiscal. Nunca acaba, né, esse incentivo. Porque não faz mais sentido nenhum de incentivo. Então, dentro dessa lógica, eu acho que a gente tem uma luz no fundo do túnel. Agora, é claro, precisa também gestões competentes e que não sejam corruptas. Deixa eu dar um exemplo. Porra, como é que você pode governar um estado com 36 secretarias, 5 fazendo obras, sem não ter meta, não tem controle, e cada secretaria é um feudo? Não pode dar certo. Eu sou o autor aqui no Rio de Janeiro da denúncia da corrupção que o Banco Master promoveu aqui, no Rio Previdência
na SEDAI e nos empréstimos consignados através de uma empresa sua chamada Credisexta. Essa denúncia eu fiz em outubro de 24. Foi antes de estourar o... Antes de estourar. escândalo. Eu jamais imaginei, a denúncia, né, quando eu falo denúncia, não é denúncia só formal, em plenário, Sim. na minha rede, mas também no Tribunal de Contas, no Ministério Público, enfim, denúncia em todos os sentidos. Eu jamais imaginei que eu tinha colocado o dedo em algo tão podre. É verdade, né? Que vespeiro, hein, deputado? Que você fez? E que era no Brasil inteiro. É. Recentemente, eu tomei um susto. Eu fui ler a justificativa da Polícia Federal para fazer a busca e apreensão na casa do governador por causa do Banco Master e a relação dele com o Vorcaro. E nessa... Castro. Quem? Governador... Cláudio Castro com o Vorcaro. Sim, sim. Tá. E nessa fundamentação que é obrigado a fazer, eles resgataram conversas que tiraram lá do telefone do Vorcaro, dos 8 telefones. E tem lá um telefonema, ele falando com um assessor dele, isso é, com um malfeitor dele, ele dizia assim: quem é esse imbecil desse deputado Luiz Paulo que está colocando críticas ao Banco Master na rede? Daqui a pouco isso viraliza, a gente tem que dar um jeito de fazer ele parar. Pô, mas agora, deputado, ainda bem que ele falou mal de você. Ainda bem. Aí o cara lá fala, não, eu já andei olhando, ele é inacessível porque é um xiita. Ai, olha, eu ser um xiita, eu estou longe de ser um xiita. A campanha desse ano está pronta, isso aí é só botar o print dessa conversa. Mas você vê o nível, né, desse Vorcaro e querer controlar o Brasil inteiro. Né? Sim, né? Nas brechas do sistema. Botando a bola no chão, eu tomei outro susto. Porque eu sempre ouvia dizer, nas eleições presidenciais, que todo candidato tinha que conversar com a Faria Lima, pô. Né? Todo mundo. Onde estava o Banco Master? E as fintechs que a Polícia Federal estourou? Na Faria Lima. E lavando dinheiro, muitas vezes, do PCC e do CV. Então, você veja como o sistema e digo mais, se encontra, né? Posso complementar? Inclusive, o Vorcaro está querendo fazer a delação premiada, e não estão deixando. Mas não vai conseguir, olha só. Sob o ponto de vista técnico, evidentemente, eu não conheço a negociação. Mas uma das coisas que eu li, todo mundo ficou especulando. Como é que ele vai devolver 60 bilhões? Aí falou, onde é que ele está esse dinheiro? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu li em órgãos da imprensa de credibilidade, dizendo que ele fez uma proposta do Banco Master voltar a funcionar, ser dirigido por uma terceira pessoa para poder se capitalizar, ganhar dinheiro e devolver 60 mil. Pô, isso é uma brincadeira, né? Isso aí é Herbalife, né? Multinível, né? Do ganho em cima do outro. Isso é uma proposta inaceitável. É a pirâmide. Né? Na pirâmide foi o próprio Banco Master, né? Sim. Que muita corretora direita entrou, né? Sim. Por quê? Em geral, a corretora de títulos e valores, ela ganha 0,5% do que ela vende. Então, para todos nós, qualquer que seja o título. Sim. Em determinadas corretoras, ele dava 4%. Entendi. E para vender o quê? CDB com CDI mais 130%, mais 140%. Sim. CDI é como fosse a taxa Selic. Sim. Isso é uma pirâmide, pô. Sim, total. Ela tinha que... Todas elas tinham títulos do Banco Master, né? XP, todas elas. O governador em exercício, ele falou que vai atrás do dinheiro do Rio de Janeiro.
cabível isso? Isso tecnicamente é possível? Olha só, a SEDAI comprou 218 milhões de CDB do Master. Tá. Trocou por 250 mil reais do Fundo Garantidor. O Rio Previdência tem uma truta em letra financeira que virou pó, não toda, mas pelo menos um bi foi, em letra financeira. E em cima do Banco Master tem de pendurado muitos outros devedores. Claro que a gente tem que juridicamente correr atrás, né? Mas não é tarefa fácil, né? Porque só de fundo garantidor, o que os bancos de primeira linha, os bancos S1, classificados pelo Banco Central, estão já cobrindo de rombo, né? Que o fundo garantidor entrou, tem que manter o fundo garantidor, alguém tem que depositar. Quem depositar? O FGC é 250 mil, né? É. E que ele tentou que o Congresso Nacional mudasse para 1 milhão, porque se para 1 milhão ele conseguia chamar mais gente. Ah, é? É uma das denúncias em em relação ao senador Ciro. Então, o processo é complicado. E a grande corrupção, eu chamo que a corrupção na despesa é varejo. A corrupção no atacado é na receita. O Banco Master não deixa mentir, né? Caramba, genial. Corrupção na despesa é varejo. E também na sonegação fiscal. Vamos lá, o escândalo da Refit. Refit eu investiguei em 2007. Tem lá o relatório mostrando que eles eram adulteradores e sonegadores. Não eram nem Refit ainda. Era o senhor Ricardo Magro, é o dono, com as suas empresas distribuidoras de combustível. Ganharam tanto de dinheiro que a refinaria de Manguinhos, da família Peixoto de Castro, foi à garra e eles compraram na Bacia das Almas, isto é, um preço de nada, e virou Refit. Passou a ter outra escala de sonegação, né, e de adulteração. Recente operação da Polícia Federal pegou 2 navios que entraram com nota fiscal de nafta, que é muito mais barata que a nota fiscal do combustível, e, na verdade, não tinha nafta, tinha combustível. Entendi. Caramba. Então, são sonegações de bilhões, que dessa vez caçaram, a União caçou o CNPJ dela e a Fazenda já caçou a inscrição. Então, dessa vez, ela pegou, né? Para de vez, né? Mas você veja o volume de dinheiro que vai se esvaindo. E é difícil você calcular quais são as perdas por sonegação. Porque não é só o sonegador. Também tem a corrupção de quem fiscaliza. Eu, quando entrei na Assembleia em 2003, eu fui direto para uma CPI participar. Chama CPI do propinoduto. Sim. Um banco suíço comprou outro e tinha lá 30 milhões de dólares que esse banco que comprou revelou, uma conta que era do Brasil. Então foi uma operação lá. E aí que explodiu lá. E quem eram os donos dessas contas? Uma meia dúzia de auditores fiscais corruptos. Que deveriam fiscalizar o... Em 2000 e... Isso foi em 2003. O dólar quase pareado a um. Você viu recentemente uma operação da Polícia Federal, aqui no nosso caso do Porto, com sonegação de bilhões. Sim. Então, quando a gente diz combater a corrupção, não é um jargão, né? É o volume, o montante disso nas contas do Estado e nas contas do próprio país, né? E para isso também precisa ter gestor competente.
Com certeza. Eu já convidei, já participei de reunião em comissões permanentes, sendo um secretário de uma determinada pasta, que você começa a perguntar, é capaz de te responder o seguinte: isto tudo é verdade. Olha, eu cheguei não faz muito tempo, eu não estou muito bem a par, porque é uma indicação política de alguém que não tem competência nenhuma. Sim. Então, para você ser gestor público, você precisa competência. E também você tem que valorizar o servidor público. O servidor público ele tem que ser concursado, muito bem formado, né? E justamente remunerado, para que as políticas públicas funcionem. E, ao mesmo tempo, ao longo dos anos, você também foi definhando o servidor público com uma tese, à época, inovadora, né, do liberalismo econômico. Tudo você podia entregar à iniciativa privada. Mas você não pode entregar para a iniciativa privada, por exemplo, a segurança pública, Sim, né? a educação e a saúde. E a saúde, perfeito. Esse tripé não tem saída, tem que ser público. O que você acha das UPAs? Elas funcionam? Porque é um projeto... Sim, eu acho que a UPA é um bom projeto. Tá. Mas o que eu acho é que não tem que funcionar através somente de organizações sociais. Porque a organização social é contratada por um determinado período e depois vai embora. Que legado deixa? Né? Porque o serviço público, a característica fundamental, ela tem um legado de especialização e aprendizado. Entendi. Não deixa legado nenhum e é difícil de você fiscalizar. Porque, como é uma entidade privada, compra de medicamento, de materiais, etc., são eles mesmos que fazem. Sim. Ora, se você não tem servidor público concursado para fazer uma fiscalização concreta, você pode estar pagando 100 por um serviço prestado de 70. Perfeito. Né? Então, tem que buscar uma solução que seja mais inteligente. Quiçá as fundações públicas de direito privado, em que a gerência, a gestão é de servidor público concursado e você possa colocar como funcionários, também por concurso, seletistas, que aí não tem também o risco da famosa estabilidade. Se não cumprir o rito, está fora. Né? Isso é interessante. Né? Que não é nenhuma novidade. Entendeu? Não. Mas, então, eu acho que tem caminhos a se percorrer. Mas volto a dizer, precisa de gestor competente, precisa ter governadores que podem ter todos os sonhos da vida, e é bom você ter sonhos, você tem ambições. Agora, esses sonhos e ambições não pode atropelar o interesse público. Né? Porque quando a população duvida da política, duvida e com razão, né? Não tem os serviços públicos que devia ter, ela vai estar sempre questionando o Estado como um todo. E o tema central hoje, querendo ou não, é a segurança pública. E a grande novidade que eu me bato lá na Assembleia, e parte disso eu já consegui fazer que as pessoas entendam, é que nada funciona se não tiver arrecadação. Se não tiver dinheiro para pagar, nada vai funcionar. Segurança pública precisa de entrosamento, etc. Mas é caro. Evidentemente, tem que ter polícia na rua. Né? Mesmo tendo polícia na rua, o maior problema desse Estado, quiçá do nosso país, que vai ser o tema dominante nessas eleições,
é a segurança pública. Sim. Quem anda numa rua do Rio de Janeiro, não só da cidade, qualquer lugar, na Baixada, etc., que possa estar descontraído e seguro. Não tem como. Não precisa não estar nem falando no celular, não. No celular é impossível. Então, você tem que trabalhar a parte da arrecadação. Eu me dedico a isso, na parte de tributação. Às vezes eu sou criticado porque eu resolvi também ser professor da escola do Legislativo. Ah, que legal. Da ELERJ. Exatamente na área de orçamento público, de finanças públicas. E quem são os alunos? São os assessores dos deputados, né? Ou funcionários públicos da casa. Porque o orçamento público, ele não, como ele tem as mesmas regras para o Brasil inteiro, não é uma coisa para que você pegue um livro, são 2 livros dessa grossura, chega lá no gabinete de deputado, cheio de número, sem texto, né? Cheio de PT, que chama-se sigla de Programa de Trabalho. O deputado é capaz de ouvir isso qualquer, achar que PT é o Partido dos Trabalhadores. Então, e sem orçamento não tem nada, porque todo mundo demanda. Eu quero obra, eu quero solução, mas de onde vem o dinheiro? Eu trabalhei numa consultoria de planejamento estratégico no setor público, logo quando eu saí da faculdade, fui trainee lá, né? E aí eu lembro um projeto que não foi eu que participei do trabalho, mas que foi vendido na época, era... A gente mapeou todos os programas e incentivos federais para o governo do estado do Maranhão. Cara, basicamente a consultoria cobrou uma nota para ir alguém lá em cada portal do governo mapear. Hoje com a IA deve ser um pouco mais fácil. Mas aí o ponto em questão era, tinha muito recurso na mesa, tinha muita coisa que o estado poderia aproveitar na época, lá no caso era o Maranhão, e poderia ser qualquer outro estado, tá? É porque a gente fazia para o Maranhão. Mas não tinha visibilidade, não tinha meios, não tinha uma organização. E a consultoria de planejamento estratégico, deveria fazer planejamento estratégico, foi contratada para poder ficar catando edital por aí, por sites oficiais de órgãos públicos. Né? Mostrando claramente uma grande carência da própria máquina pública, que não precisaria ter consultoria nenhuma para isso. Exato. Eu tenho uma dúvida que envolve essa questão de segurança pública, servidor público concursado e corrupção, né? A gente tem... Até saiu uma matéria no Fantástico esse final de semana, não era sobre o Rio, mas um caso de um policial civil na Paraíba que ele estava envolvido num esquema de corrupção, enfim, moral da história. Ele junto com outro delegado, junto com mais não sei quem, pegava a droga do tráfico e revendia pro tráfico, etc. E aí, um dos áudios vazados era o cara, na polícia a gente ganha aqui 8 mil, salário não dá pra nada, eu tenho que fazer meus corre aqui pra complementar minha renda. Aí a pergunta que eu faço é, sem valorizar o servidor público, né? Como é que a gente pode combater a corrupção e a inatividade das instituições? E a gente pode trazer para o Rio, né? Olha só. Quando eu falo você ter servidor público concursado, qualificado e justamente remunerado, é para você ter uma máquina muito bem aparelhada. Mas isso só não evita a corrupção. Olha só, vamos lá ao senhor Vorcaro. Praticamente, entre aspas, quem estava à venda nesse país e teve interesse, ele trouxe para o lado dele. Quer seja com dinheiro, quer seja com festas obscenas, quer seja com provas de uísque que vale não sei quanto. Comprou todo mundo. Sim. E o comprar em si, necessariamente, não precisa ser só com dinheiro. Né? Mas fez isso. A atuação policial, ela é sempre limítrofe. Né? O polícia está sempre andando no fio da navalha. Sim. Entre o bem e o mal.
né? Então, as estruturas das polícias têm que ter corregedorias muito bem aparelhadas. Porque, de outro lado, também tem policiais muito bons, Claro. que não se prestam a isso. Volta e meia, volta ao caso Borcara. A própria Polícia Federal fez sangria na carne. Não tinha lá 2 ou 3 da Polícia Federal envolvidos? Por quê? Porque essa questão da corrupção também é inerente, né, desde que o mundo é um mundo, a alguns seres humanos, né, que fazem um estrago imenso, mas não são a maioria. Tem lá, não sei se eu consigo lembrar, o imperador romano, né, que cunhou uma frase que dizia assim: ou terminamos com a corrupção ou locupletemo-nos todos. Né? Eu estou falando do Império Romano. Império Romano. Mas, dito isso, o que tem que ter é... Eu acho que a instituição hoje de maior credibilidade é a Polícia Federal, pelo desmanche que tem feito. Né? É claro que atrás da Polícia Federal tem as decisões dos ministros que mandam fazer a busca, apreensão ou prisão, não importa. O cara vai ter um erro aqui ou acolá, mas na média... Entendi. Tá acertando. Então você precisa também de um aparelho estatal com as corregedorias eficientes. Né? E aí a polícia, não dá para você querer botar o salário de um policial, um soldado, numa faixa, imaginemos, R$10.000. Entendi. Porque quando você multiplica pelo quantitativo, você estoura a folha. E a gente precisa de cada vez mais policiais aqui para resolver a parada, né, também. E para resolver, você precisa de mais receita. Perfeito. De mais receita, ou você aumenta o valor do imposto, que tem limite, porque você, é a lei da oferta e da procura, você vai com imposto muito alto demais, começa a sonegação maior, porque o cara não tem para pagar. Ou você dá eficiência ao sistema. Entendi. Então, essa busca... E mesmo que remunere bem o servidor, fiscal de receita é um servidor muito bem remunerado. Sim, ele ganha o teto. Ele vai receber uma proposta ali para ganhar R$500 mil. Ainda tem ganho de produtividade. Porque não é uma questão de salário. É o valor montante ali que é oferecido por certos cargos, né? Você vê, volta o caso Borcara, né, que está mais vivo. Vai mandar mensagem de novo lá um diretor do BRB. Não está havendo apartamentos fantásticos. Um diretor de um banco seguramente não ganhava menos de R$50 mil por mês. Não tinha motivador. Outro dia teve um magistrado, né, também que entrou na roda da Polícia Federal. Seguramente não ganhava menos de R$100 mil por mês. Quer dizer, não é só uma questão de salário. É uma questão também de princípio cívico, um princípio ético, um princípio moral. E temer. Né? O temor é necessário. Pô, a Operação Lava Jato, claro que o meu nome do juiz chamava lá, o Moro, meteu os pés pelas mãos. Ele misturou a ação do juiz com a ação política eleitoral, queria ser ministro, enfim. Ele tisnou a Lava Jato. Mas volto a dizer, 90% era verdadeiro. E se todo mundo escapou, inclusive quem já tinha confessado que ia devolver o dinheiro, etc., isso acena para... Vamos em frente que depois isso se resolve. Né? E não pode ser assim. Eu acho que esse é o principal ponto mesmo, porque realmente, se você não é a questão do dinheiro, mas se você não tiver uma punição adequada, as pessoas vão continuar fazendo. Né? E principalmente nas cabeças coroadas. Né? Esse ponto do Sérgio Moro, eu já ouvi uma frase na política, né, que no Brasil, se você não fazer à força mesmo as coisas e botar para acontecer, as coisas não andam, né? Eu vejo
esse movimento do Sérgio Moro, né, dele ter extrapolado os pés pelas mãos, muito de... Cara, se ele não fizesse isso, não consegue rodar as coisas no Brasil, né? Olha só, eu, particularmente, eu tive muita esperança na Lava Jato. Mas no meio do caminho desandou porque passou por cima de todos os princípios. Porque a questão da hierarquia judiciária, o direito à defesa, ao contraditório, são preceitos constitucionais que você não pode abrir mão. Né? Porque, senão, cada um é a lei. Perfeito. Por que os comandos cresceram tanto no Brasil? Né? Pelo princípio da anomia. Eles que definem que leis eles cumprem. E não a lei. Só diz os comandos vermelho, TCP, CPP. Terroristas. Né? Os terroristas agora. Terroristas agora. Até para o povo brasileiro, o são, né? Mas, do ponto de vista internacional, não. Mas essa é uma discussão que absolutamente eu não entro, porque é tudo bandido. Antigamente tinha uma grande discussão aqui no Rio de Janeiro, antigamente não, tem 2 décadas, entre milícia e narco. Porque a milícia, quando começou aqui, era um grupo de policiais que se unia para defender a sua comunidade e dizer que narcotraficante não entrava. Depois ficaram tão fortes, e, vamos explorar um negocinho do gás, né? E foram encorpando. E eu, a essa época, eu dizia, isso é uma bobagem. Isso é uma mesma moeda, um é cara e o outro é coroa. É tudo crime igual. E hoje, o que você veja? Veja hoje, os comandos ganham muito dinheiro, no meu entendimento, não mais por causa da venda de droga, e sim porque se infiltraram na economia formal, com as regras deles. A sonegação, lavagem de dinheiro, não pagamento dos impostos. E aí, e com uma estrutura de comando hierárquica e sem lei, com uma racionalidade da anomia, evidentemente... Eu posso fazer uma pergunta nesse sentido, então, senhor? Eu gosto de contar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa de energia solar, né? Enfim, Mercado Livre, geração distribuída, né? E aí a gente tinha um fornecedor de solar, que ele tinha uma fazenda aqui no Rio, e a milícia mapeou a fazenda dele por drone, né? Identificou a fazenda dele por drone, já tem uns 4, 3 anos. E aí obrigou o cara a pagar a taxa da milícia, que nem é tão alta ali, enfim, desse tipo de caso, e acaba que as pessoas pagam para não ter sua fazenda quebrada. Ele era um americano, não entendia essas relações de poder do Brasil, do Rio de Janeiro, não quis pagar. A milícia quebrou 20% das placas dele. Entraram lá, quebraram metade da placa deles, ele recolheu a fazenda dele e foi pro Estado. E aí, assim, uma coisa que me assusta muito conversando com a população é o quanto o crime organizado, e aí muito do Comando Vermelho também, não só a milícia, tem tomado áreas que eram, digo, asfalto, né? Eram regiões que não eram comunidades, próximas de comunidades. Tomou 2 prédios agora, na semana passada. Tem um açougueiro aqui perto lá de casa. Ele falou que tinha uma casa dele lá, da família, que ele teve que botar gente para ir morar, e botar muro, botar cachorro, e as pessoas estão perdendo os imóveis pro crime, para as organizações criminosas, o Comando Vermelho, qualquer outra organização. Aí minha dúvida é, isso é muito sério, porque entra nisso, né, que você está falando que aí eles vão entrando... Por exemplo, já ouvi também falar que material de construção no Rio de Janeiro hoje é tudo do crime organizado. Você não consegue mais abrir uma loja de material de construção.
como a gente trata isso, tá? E aí, só um parênteses aqui o Rio de Janeiro é pior que os outros estados na questão de corrupção, aí socialmente falando, culturalmente falando, dado que os nossos... Hoje, agora, se for pensar na cultura, e aí sem juízo de valor, tá? Porque eu escuto trap também, mas o funk. Os nossos ídolos do funk, os ídolos que mais são consumidos no Brasil inteiro, no Nordeste, são os cariocas / paulistas, e que a gente tem bando aí envolvido com investigação criminosa, com comandos da vida. Como é que você olha esse cenário, então? O Rio de Janeiro a gente tem solução, a gente é pior do que os outros estados, que a gente está dando aula para outros estados, a gente está influência na Bahia, no Nordeste. Aula ruim, né? A gente tem que o nosso modelo, né? No meu entendimento, não. Eu lhe pergunto, uma das organizações criminosas mais fortes que tem no Brasil chama-se PCC. De onde ela é? São Paulo. Perdemos nessa. Mas tem aquela história... E que fez um pacto com o CV de não brigarem entre si. Tá. Uhum. Então, veja que não é uma coisa do Rio de Janeiro só. Tá? Isso é um fenômeno ruim, péssimo, nacional. Tá. Tem determinadas unidades da federação, né, com um setor empresarial muito forte e com uma polícia muito dura, que impediu que em determinadas áreas isso crescesse muito. Mas se você vê essas duas organizações, para não falar de outras, PCC e CV, estão praticamente em quase todas as unidades da federação. Quando você vê o noticiário do Complexo da Penha, um monte daqueles bandidos estão fugidos de outros estados. Né? Porque se estão fugindo de outros estados, é porque lá naquele estado também tem. As 3 áreas que mais sonegam no nosso país, no nosso estado, é cigarro, tá, que você conhece bem, né? Como é que isso está espalhado. Recentemente teve operação sobre isso. O cigarro paraguai não é mais Paraguai, né? É produzido... Às vezes, acabou aqui, isso, né? Que o cigarro veio do Paraguai, né? A segunda área é combustível. Hoje mesmo, cedo, ligado numa rádio, tinha uma operação em Bangu, né, com setores pequenos empresários, que tinha a ver também com o Banco Master, e uma das pontas era posto de gasolina, combustível. E a terceira área é bebida. Essas 3 áreas são as áreas que mais sonegam, porque o controle é mais difícil. A bebida também, vocês viram o que aconteceu, né? Mortes, algumas mortes sérias, porque também é um nível de adulteração imenso. Né? Quer dizer, além de sonegar, é igual combustível. Sonegação e adulteração. A bebida sofre do mesmo processo. E o cigarro, a mesma coisa, né? Que qualidade tem aquele cigarro? Apesar do fumo já ser cancerígeno, mas o que mais pode ter? Né? E o cigarro, nessas regiões controladas, só pode os bares vender os cigarros dos caras. Não pode vender outros, não. Entendi. E no preço que eles decidem. Você viu, já que você viu o Fantástico, você viu a questão da farinha de trigo, né? É inimaginável, até farinha de trigo. Que eles estão até a farinha. Eu até quando vi assim, tipo, será que farinha de trigo tem a ver com cocaína? Mas era farinha de trigo. E que tem que repassar o preço para onde? Para o pãozinho, além de não ter qualidade. E quem paga? O consumidor, que vai pagar mais caro. Então, essa questão de segurança pública, ela é seríssima. E tem que ter uma aposta fundamental nos sistemas de inteligência. Tá. Você tem que correr atrás e seguir o dinheiro, porque é aí que você estoura.
tem acontecido ultimamente. E tem que ter uma parceria entre municípios, estados e a União. Todos têm que jogar juntos. Perfeito. E não um empurrar a culpa no outro. Porque a arma não está produzida aqui. São centenas de fuzis que estão por aí. Foi produzido aqui no Rio de Janeiro? Não. Veio de algum outro lugar, ou de fora do país, ou muitas vezes saiu do país e voltou. Sim. Então tem uma responsabilidade da União. Total. A própria droga, vamos pegar o exemplo da cocaína, apesar de hoje o refino, não tem mais refino fixo, já existe refino móvel, mas nós não produzimos coca. Então entra aqui. Né? E somos o maior exportador do mundo, né? E também sai daqui, porque a gente é mercado consumidor e mercado de passagem. Então, tem que juntar todo mundo. Né? Acabar com esse discurso pernicioso de quem é a culpa, principalmente nessa área de inteligência. Porque aí você vai perseguindo as pessoas chaves. Porque o que não pode é somente, não é que não faça isso, mas ficar você somente combatendo a ponta, né? O bandido da ponta. Né? Por quê? Porque aquele é substituído a cada 5 minutos. Se você não cortar a cadeia de comunicação, e essa cadeia de comunicação é o dinheiro. Mas você acha que nesse controle, na retomada de controle de território, a gente precisa de uma intervenção federal? Ela é muito bem-vinda? Ela não é? Olha, meu querido, eu acho que é muito bem-vindo, não é intervenção, é muito bem-vindo a unidade. Entendo, tá indo para a coesão. Né? Entendeu? Porque para você combater a lavagem de dinheiro, você precisa do COAF. A COAF é uma instituição federal. Você precisa da Polícia Federal. Você precisa da Polícia Rodoviária Federal. Sim, é tudo federal. Você precisa da Polícia Civil. Sim. Você precisa da Polícia Militar. Você precisa auditoria. Você precisa das corregedorias. É um sistema, pô. Enquanto isso for estanque, não vai dar certo. Ainda mais num país da nossa dimensão, pô. Com fronteiras imensas. Sim. Então, eu acho que essa compreensão começa a ser entendida. Quando a Polícia Federal vai explodir alguma coisa, antes, o COAF pegou aquelas pessoas todas e entregou para a Polícia Federal as transações que fizeram nos últimos, mais ou menos 5 anos. Aquilo passou por análise e falou, realmente... Aprende lá. Vamos lá, porque aqui... No mínimo, tá estranho. Pô, tem uma pergunta. Aliás, vou fazer 2 perguntas, uma seguida. Como é rápida, que só é mais curiosidade mesmo. A gente falou de distribuição no início, né? Distribuição de riqueza e tal. Talvez, acho que ficou claro, mas eu vou perguntar de qualquer forma. O que o senhor acha do Pacto Federativo? E eu também queria que você falasse um pouco dos bastidores lá da Alerj, essa questão da transição do governo. Vamos lá. Como é que tá? Para ser sincero a você, eu acho que a gente devia discutir uma nova roupagem estrutural para a nossa república como um todo. Porque o primeiro artigo da nossa Constituição Federal diz o quê? Nós somos a República Federativa do Brasil. No mundo real, nós somos a República Unitária do Brasil, porque o poder está concentrado na União. Então, só isso já é um blefe. Tá errado. Não. Então, função disso, a grande discussão é o Pacto Federativo. É o artigo 1º da Constituição. Você pega a Carta Americana, cada estado tem uma legislação diferente sob aspecto criminal. No Brasil, isso inexiste. Sim. Se você pegar na unha, o Estado é exprimido, que a maioria das matérias que legisla a União
e as outras são as municipalidades. Estado é exprimido naquilo que eu chamo de concorrência competente. Meio ambiente, defesa do consumidor, impostos estaduais. Tem campo, mas é exprimido. Uso do solo não é com o Estado, né? Tá. Legislação penal não é com o Estado. Não é com o Estado, né? Enfim. Então, teria que ter uma discussão séria, e isso é discutir a República, né? É o Pacto Federativo, que estaria, que é o artigo 1º da Constituição da República. Você tem absoluta razão em dizer que esse é um tema central. Até porque a política de Pires na mão, correndo atrás de dinheiro da União, dá muito poder ao presidente da República, mas não dá o crescimento que devia ter os municípios e estados. E num país da dimensão do Brasil, eu sou um municipalista, que tem 5 mil municípios, os municípios têm que darem certo para o país dar certo. E é bastante município que poderia não existir mais, né? Então, essa é a primeira discussão, mas você colocou o segundo tema. É sobre a Assembleia, a LERJ, como é que estão as coisas? Olha só. Quais fofocas boas lá? Vamos lá. O governador Cláudio Castro, né, lá atrás, resolveu ser candidato ao Senado. Mas não decidiu certo que hora ele ia embora. Então ele resolveu ir embora às vésperas do julgamento do processo do escândalo da CEPERJ e da UERJ, uso da máquina e do dinheiro público para sua reeleição em 2022. Então, saiu na véspera. E o julgamento não ficou claro se, na ausência do governador, que já tinha negociado a saída do vice para ir para o Tribunal de Contas, se a eleição devia ser direta ou indireta. Porque quando a renúncia espontânea, ou por morte, enfim, afastou o governador, mas espontaneamente, a Constituição é clara, é eleição indireta. E quando eles são afastados, um ou outro, os dois, por decisão do TSE, de TRE em primeira e TSE em segunda instância, a eleição é direta. Esse julgamento não deixou isso claro em momento nenhum. A primeira ata saiu de uma forma, a segunda ata corrigiu a primeira e fez um imbróglio. E o que aconteceu? Quando o Cláudio Castro anunciou a saída, lá no final do ano passado, eu peguei a Constituição do Estado, eu digo, está com cheiro que vai todo mundo embora para ser governador o Bacelar. Com cheiro, e o próprio Bacelar já tinha falado isso dentro da Assembleia. Eu peguei a Constituição do Estado e fiz um projeto de lei complementar regulamentando a eleição indireta no Estado. É de lei isso, é constitucional. E coloquei lá o prazo de afastamento na eleição indireta ser 6 meses e o voto dos deputados ser secreto. Alguém falou para mim, mas isso é antidemocrático. Pois é, mas se o voto for aberto, está tudo dominado, né? Vai ganhar quem estiver no poder, né? Um voto secreto é a possibilidade, entre aspas, da traição, né? Caramba, que legal. Sim. Bom, fiz o projeto de lei, apresentei, ninguém deu bola. Quando chegou na hora do governador sair, o projeto foi pautado na Comissão de Constituição e Justiça. Caramba. E o governo veio com um substitutivo, aliás, muito bem feito, mas contrário ao meu, que o prazo de compatibilização era 30 dias e o voto ia ser aberto. Entendi, mudaram ali. E eu perdi. Meu projeto foi modificado e eu perdi. Isso era na quarta-feira, que acabou a reunião 1h da tarde. Às 3,
teve a ordem do dia, o projeto já estava em pauta. Me passaram o cerol. Eu digo, estou avisando a vocês que eu vou pedir ao meu partido para recorrer ao Supremo, porque eu, como deputado estadual, não posso fazê-lo, sou partido a nível nacional. Peguei o papel, fiz um ofício ao presidente do partido, falei com ele no telefone e pedi que ele fosse ao Supremo. Sem chat GPT, né? Sem chat GPT, nenhuma IA. Tô brincando. E foi. O partido entrou em Brasília. Claro que depois que a lei foi sancionada. Recorreu ao Supremo. E aí melou tudo. Está aí tudo suspenso. Né? Porque o relator foi o ministro Fux, concordou que o voto tinha que ser indireto, né? Direto, não, concordou que o voto tinha que ser secreto, mas que o prazo ia ser 30 dias. Aí quando botou para votar, alguns ministros, não, a gente acha que a eleição tem que ser direta. Aí o ministro Dino pediu vista até que o TSE respondesse aos embargos de declaração, etc., etc., esclarecendo se eles tinham cassado o diploma ou não do governador. Aí parou tudo. E, concomitantemente, teve esses grandes estouros no Rio de Janeiro. Né? Ora, e evidentemente, se o presidente da Assembleia, a presidência em si, que tinha que ser eleita pelos deputados, estava vaga, porque o presidente estava em prisão domiciliar e afastado da presidência. E o vice-presidente não substitui o governador, só o presidente eleito. Na falta do presidente eleito, quem substitui é o presidente do TJ. E aí o presidente do TJ, desembargador Ricardo Couto, assumiu o governo. Como essa questão no Supremo não se decidiu até hoje, o governador interino passou quase a ser um governador permanente. E tudo indica que isso ele vai ficar lá até 31 de dezembro de 2026. Por quê? Está muito próximo já da eleição. Olha só. Mês de julho é recesso. Tá. Este mês todo, a partir do dia 11, tem Copa do Mundo. Quando voltar do recesso em agosto, tem as convenções. Para de 15 de agosto em diante começar a campanha. E 4 de outubro a eleição. Aí, claro, que o desembargador Ricardo Couto, interino, sentou na cadeira. Pô, o ex-governador deixou tudo armado para os seus mais próximos. Começou a meter a vara em tudo. Em época de ano de eleição. 3.000 cargos comissionados exonerados, bloqueou os empenhos, não autorizou novos empenhos, começou a trocar os secretários, botando procuradores de Estado. Quer dizer, começou a sanear a máquina pública. E, evidentemente, foi aplaudido pela população, porque já estava tudo estruturado para a campanha. E o governador acabou, né? Não sei se já acabou, né? Mas está numa situação de o ex-governador de grande dificuldade, né? Então, hoje, se você fizer uma enquete, perguntar à população o que você acha do governador interino, desembargador Ricardo Couto, a população, a maioria dela vai aplaudir. Que pelo menos ele deu um basta em um monte de desmando, de guetos, de feudos, etc. Então, é algo que está sendo positivo para o Estado, porque possivelmente teremos eleições mais igualitárias. Porque quando você tem
a máquina a teu favor, aparentemente é igualitária, mas não é. Né? Sim. Entendi. Então agora não tem nenhum grupo dominante usando a máquina. Que eles são... E o que a população está falando também, né? Que como o Ricardo Couto ele não tem a expectativa de se eleger, ou enfim, ele está fazendo corte mesmo, geral, que é porque ele não tem que agradar ninguém. Exatamente, ele não é um político. Primeiro ele tem que se preservar. Né? Então ele não pode estar numa máquina que seja controlado por terceiros, trazendo os problemas de corrupção para cair no colo dele. Então, primeiro ele tem que se preservar. O sonho de um desembargador, é natural que o seja, é crescer dentro do mundo jurídico. É STJ, STF, ou então depois de assumir presidência do TJ e presidência do TRE, uma carreira ali. Se aposentar, mas se puder, STJ, porque a aposentadoria pode ser hoje aos 75 anos. Né? E não é o campo político eleitoral. Então, dentro dessa ótica, a gestão dele está indo muito consistente. E eu acho que dificilmente ele vai sair antes de 31/12. Até porque ele está fazendo mudanças muito profundas e positivas. Então, que continue assim, então. Continue no cargo ali, né? E até o final do ano. Deputado, acho que o nosso horário está chegando. Aí entra as clichês, mas assim, você vai ter que vir outras vezes, porque eu nem comecei a falar do período que você foi vice-governador do estado. E foi bom o papo, foi maravilhoso. E aí eu vou te fazer uma pergunta para encerrar, e aí depois você dá as considerações finais, e já queria agradecer. Mas o que é mais difícil? Tá lá na LERJ ou tá no executivo ali no Palácio da Guanabara, comandando o estado ali? Olha só, eu sou engenheiro civil, mestrado em transportes. Eu não falei nem falar disso também. Eu sou um técnico. Porque vamos falar de transporte. Quando você está no executivo, você tem muito desgaste, mas você tem uma compensação. Você vê as coisas se transformar. Né? Você faz obra, você constrói um hospital, você faz uma estrada. Por exemplo, Via Light, que liga a Pavuna a Nova Iguaçu. Foi de nossa autoria. Fica para a eternidade. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, vocês já esqueceram, quando eu era secretário de obra da cidade, 89, 92, todo esse rio Orla, você fez a Orla, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Concado, Barra, Recreio, mudou a estrutura da cidade e passou a ser um projeto copiado pelo Brasil inteiro. Então você deixa marcas. Legal. Eu às vezes até lembro assim, quando o cara faz um governador faz uma obra muito marcante, né, parece um faraó, né, porque deixou as pirâmides do Egito. Então o executivo tem essa coisa positiva. Você deixa um legado muito concreto. Sim. No parlamento, você trabalha com fiscalização e legislação. As coisas não são concretas, né? Não são palpáveis. Eu digo para você assim, primeiro governador cassado do Brasil, eu fui o autor do pedido do impeachment. Mas... Que foi? Wilson Witzel. Wilson Witzel. Sim, mas do seu ponto de vista, isso não é um feito. Porque, para mim, não dá alegria, dá tristeza. Deixa um legado para né? a população. Quando eu consigo aumentar a arrecadação, porque mexi numa carga tributária e aumentei, foi bom porque melhorou a arrecadação, mas nunca é bom aumentar a carga tributária. Entendeu? Então, e eu considero que a principal função do parlamento é fazer o controle externo da administração pública, isto é, fiscalizar, através das leis orçamentárias,
os gastos públicos, principalmente do Poder Executivo, que é o dono da caneta. Perfeito. Né? Então, são duas atividades muito distintas. Né? E, evidentemente, o Judiciário, o Ministério Público, tem um poder imenso, porque são os homens da capa preta, né? Que mete a caneta, né? Absolve ou condena. Sempre traz mais respeito. Então, a gente tem que entender um pouco, né, essa questão dos três poderes para saber que são funções distintas. E eu, particularmente, a vantagem estratégica que eu tenho é que eu fui décadas do Executivo e estou há décadas no Legislativo. Tenho que agradecer às forças superiores, já está com 80 anos de idade, né? Então já me deu a oportunidade de ter essas duas experiências. Então, é essa a grande diferença na vida de você ser do parlamento ou ser do executivo. E depois que eu fui para o parlamento, eu acho que a Constituição tem um erro. Em permitir que vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, seja secretário, ministro. Porque se a Constituição diz que se a nossa função maior, além de legislar, é fazer o controle externo da administração pública, como é que eu vou trabalhar no executivo que eu devia estar fiscalizando? Se eu sair de lá e voltar, ou vou sair de bem e não vou fiscalizar efetivamente, ou vou sair de mal e vou fiscalizar com o fígado, o que também é muito ruim. Entendi. Nunca parei para pensar nesse ponto. E quando você se candidata, eu não vou à rua, te encontro na rua, te cumprimento, peço seu voto, eu não digo para você, eu sou candidato a quê? A deputado estadual. Eu não estou fazendo campanha para ser secretário, por exemplo, de obras nem de transporte. Perfeito. Porque essa é uma escolha do governador. Então, eu acho que isso é uma certa distorção, né, que a Constituição nos dá. E eu, querendo ou não, nesses mandatos todos, né, 6 mandatos, por acaso ou não, eu sempre estive na oposição. Sempre? Sempre. E me especializei nessa área de orçamento, de finanças públicas, apesar que quando cheguei na Assembleia todo mundo queria que eu fosse para as áreas técnicas, saneamento, transporte, porque é a minha especialidade. Dinheiro, né? E não é a minha especialidade, eu tinha muita experiência, mas eu achei que aí que era o foco central. E aí, na abertura, eu me lembro, você nunca foi candidato a deputado federal. Não. Porque eu também descobri que eu posso ser muito mais útil aqui, onde eu conheço o estado todo, conheço os dramas e quiçá possíveis soluções, do que ir para Brasília e ser mais um em 513 deputados federais, com questões muito mais difíceis, que é discutir o Brasil como um todo. Mas, claro, que eu respeito profundamente os deputados federais, com uma missão também muito nobre, né? Mas é o caminho que eu escolhi, né? E não estou arrependido. Deputado Luiz Paulo, assim, você é uma das pessoas mais importantes nos quadros públicos que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Ao longo de décadas, assim, não foi algo pontual. Eu fico muito feliz de ter você aceitado o convite de ter vindo para cá. Espero que a gente vá agora para a 7ª eleição vitoriosa e você assuma o seu 7º mandato agora no ano que vem. As portas de Copacabana estão abertas, tá, deputado? E eu queria que você desse uma palavrinha final para o público e aí a gente fechou. Também te explicar que ninguém é candidato por hora. Nós possamos, no máximo, pré-candidato. Eu acho o seguinte, minha palavra final é essa palavra de esperança. Né? Porque uma das coisas que tem que nos mover na política é a gente acreditar no futuro. Tá. E tentar buscar políticas públicas intergeracional, isto é, que perpasse a minha geração.
eu me orgulho da minha geração de 45, enfim, dessa década, porque eu acho que tem excelentes nomes em todas as áreas, que seja na cultura, que seja na música popular, que seja na política, que são dessa geração. Acho que foi uma geração muito importante. Mas eu confio muito nessa geração que está vindo. Perfeito. Uma base tecnológica enorme, com um mundo totalmente diferente, que pode ser muito mais livre de preconceitos, que pode ter gente muito mais bem estruturada e formada, né? É exatamente acreditar no futuro, né? Porque sem esperança a gente vira morto-vivo. E eu confesso a vocês que volta e meia eu tenho que me reinventar, porque eu fiz uma vez uma imagem. Às vezes você está na política, é como você colocasse um terno branco e tivesse que atravessar um pântano. Você vai ter que atravessá-lo, vai sujar as suas pernas, não tem jeito. Mas você não pode cair e ficar chafurdando na lama. Então, esse é o grande desafio. Eu acho que muita gente boa está vindo na política. Porque dizer simplesmente assim, eu não gosto da política, a política é corrupta, não quero participar disso. E como é que você melhora ela, então? Só melhora se as pessoas mais qualificadas, do seu ponto de vista ético, moral, vierem participar. Eu não vou perder essa esperança. De acordo com o Vocaro, o mais Caxias de todos, né? O mais está falando para participar. Xiita, né? Para participar da política. Deputado Luiz Paulo, qual é a rede social mesmo, né, deputado? Luiz Paulo Underline. Luiz Paulo Underline. Tá, e Luiz Paulo com Z. Vai botar ali na tela. Vai botar ali na tela, bota o deputado ali. Olha lá. O importante aí é o underline. O underline, né? Deputado. Prazer grande e muito obrigado, hein? Você, obrigado. por favor, está convidado para os próximos programas aí no futuro. Galera, para quem assistiu esse programa até agora, você nem deu seu recado, né, Leonardo? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente bastante. E é isso, valeu, tchau. Obrigado.